Tá funcionando? Tá, perfeito. Hã, Vamos lá, como que a gente pode começar? Eu tô num cenário totalmente diferente agora, eu decidi dar algumas mudanças para o canal. Antes eu estava focado muito em fazer um bom vídeo, melhorar, assim, em parte de gravação, porém eu perdia muito tempo nisso, essa é a realidade. Eu não queria perder tanto tempo, então a partir de agora eu vou dar um novo rumo em sentido a isso, pelo menos por enquanto, que eu vou querer simplesmente gravar isso aqui sem editar nada e colocar em, no meu canal. Então vai ser um pouco mais lento, então não sei se vai agradar o paladar de todos, mas é assim que vai ser agora. É o meu canal, então eu acho que eu tenho que gravar do jeito que eu quiser, do jeito que eu acho que tá certo e sobre os assuntos que eu quero. Inclusive, antes eu tava querendo gravar conteúdos que eu acredito que são. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu acho que tá muito alto. Eu queria gravar conteúdos que fossem mais de neurociência ou conteúdos mais práticos, assim, que daria para vocês agregar na vida de vocês. Porém, hoje o meu maior interesse não é esse, o meu maior interesse é inteligência artificial. É o que eu tenho a maior brisa hoje de falar, é o que eu tenho mais vontade de falar e é sobre isso que eu vou falar. Se mais pra frente eu sentir vontade de falar outra coisa, eu vou falar outra coisa. Então, a partir de agora vão ser vídeos mais assim, sem roteiro. Sem roteiro sempre foi. Eu tinha mais ou menos um guiazinho do que eu queria falar. Agora, tipo, eu só vou falar sobre o que eu quero e a hora que eu achar que tá bom, eu paro a gravação e posto no YouTube. E vai ser assim e espero que alguma das pessoas que estejam vendo isso gostam desse jeito. Eu particularmente, eu não gosto de assistir vídeos muito curto hoje. Eu não acompanho. Assim, eu vejo um Reels ali de vez em quando eu tô meio moscando. Mas quando eu pego pra ver algo na internet, eu gosto de pegar um conteúdo de 1 hora de alguém que eu gosto falando sobre algum assunto. E venho pro trabalho assim, volto pro trabalho e escutando isso daí. Eu treino na academia, eu não gosto de ouvir música, assim, só em dia de perna, que é foda. Mas eu geralmente procuro ouvir podcast e vídeos sobre qual eu tenho interesse. Hoje eu tô no meu trabalho, a partir de agora vai ser assim, pelo menos até segunda ordem, porque eu me sinto mais confortável aqui. O pessoal chega 9 horas, agora são 7. Então ninguém vai me interromper e eu não fico na brisa de ter alguém ouvindo eu ou me julgando, por mais que eles possam olhar na câmera, né? Mas eles vão ver eu falando pra câmera e boa. O... E aqui é onde eu trabalho numa assistência técnica. E a gente é uma distribuidora de telas de celular para assistência técnica. E é isso que eu tô focando com meu primo hoje. Hoje, inclusive, eu tô trabalhando em tentar automatizar o WhatsApp do meu primo. E foi mais ou menos nessa pegada aí que eu comecei a entender, procurar entender mais sobre inteligência artificial. E tem alguns pontos curiosos sobre isso, no sentido que as pessoas hoje, as pessoas que estão mais interessadas em inteligência artificial não é da área de programação, na qual eu sou formado na área de ciência da computação. E as pessoas que menos demonstram interesse sobre inteligência artificial são mais céticos em relação a isso, são as pessoas da área de programação. Curioso, não sei por quê, não sei se menospreza o quão bom tá, porque assim, tem inteligência artificial básica, que é o chat GPT da vida, que a maioria das pessoas usa.
usa ali para fazer uma pergunta ou outra. E tem a IA, cara, que é muito mais avançada. Tem no sentido de vídeo, que é produção de vídeo. Agora a gente tem o Kling 3.0 e o Sidence tá para sair agora. Hoje é 25/2 de 2026. E o Sidence tá para sair, o Sidence 2.0 vai sair ao público agora. E tá fantástico também, assim, para movimento. É, coisa que 3 anos atrás era o Will Smith comendo. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do Will Smith todo bugado comendo macarrão. E algo que é, exatamente isso, algo que é exponencial, a gente não consegue entender a dimensão que isso tem na nossa vida. Então, eu lembro da pandemia, eu olhava os números, eu via pela internet na Europa, ou lembro na parte da Rússia, eu lembro de ter visto mais ou menos. Eu falei, pô, isso daí pra chegar aqui ainda, porra, tá lá na Europa. Vai demorar mó cota. E, cara, deu, sei lá, 3 semanas, o negócio já tava no Brasil e uma semana depois já tava na minha cidade. E coisa de louco, sabe? Algo que é exponencial, nossa mente não foi feita pra entender. Não, não consegue compreender isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos nuncas e ser humilde perante a isso. Hoje a IA não faz algumas coisas. O pessoal, principalmente o pessoal da minha área, fala assim: pô, uma IA nunca vai substituir um sênior. Entendeu? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Isso há 3 anos atrás se falava que a IA não quer fazer um site. E hoje um júnior não faz o que uma IA faz. E é isso, cara. É isso. Se você não se adaptar, você vai ser passado para trás. Você tem que se adaptar. É seleção natural. O empresário que tem uma, uma empresa, ele não vai ligar se o código dele foi feito por um humano ou não. Ele vai ligar se está funcionando. E a eficiência atropela tudo. Eu li em algum lugar, não lembro agora onde, mas teve um pessoal na época, não sei, 1900 e bolinhas, que reclamava e endemonizava a energia elétrica, falando que você poderia morrer na rua agora. Você sair, imagina, tomar um tranco na sua casa. Cara, e eficiência é eficiência. A galera que brigava no sentido de. Eu acabei de lembrar que eu não passei desodorante. E aí eu fico nervoso gravando. Tá uma asa hoje. É, enfim, hoje. Hoje não. A galera que reclamava de estradas falava que não, agora a nossas carroça não vai andar tão rápido nessas ruas duras assim, vai fazer ruim pro cavalo. Sei lá o que os caras falavam. Foi tudo passado, cara. Tudo passado. E foda-se. Tomou na cabeça. Tomou na cabeça. Porque a eficiência, mano, a eficiência vai substituir qualquer outra forma. Não e aí vamos à inteligência artificial, né? Não adianta reclamar. Eu, pelo menos, eu não quero ficar reclamando, falando, porra, a IA substituiu e veio pra acabar com o meu emprego. Eu não sei. Então, cara, hoje eu vejo muito mais valor num trabalho que a galera conserta código de IA do que a galera que tira o código do zero. Não faz sentido? Tipo, por que que eu vou perder eficiência? Porra, vou contratar alguém que manja em consertar código de IA. Antes de ficar reclamando que a IA faz código, só que tem um monte de defeito, problema de segurança. Foda-se. Adianta o seu trabalho em 60%, 50% e faz os outros 50%. Por que você vai fazer 100% hoje? E amanhã? Entendeu? Você. Eu acho que um dos trabalhos que vai ser mais requisitado daqui pra frente vão ser orquestradores de IA.
Então não é o cara que sabe fazer uma coisa ou outra com a IA, é o cara que sabe usar várias ferramentas de IA. Então o cara usa o Humanos, usa o Gemini, usa o Perplexity para fazer pesquisa, usa o Cloud Code, usa usa porra, tem uma infinidade, sumiu tudo agora na minha cabeça. Enfim, usa várias IA para fazer alguma coisa. Aí ele precisa fazer alguma imagem. Pô, eu vou usar o Nano Banana porque para isso você só aprende fazendo. É, outro ponto também que eu queria falar é que curso daqui pra frente, eu não sei se vai ter valor. Eu não acho, na verdade, que vai ter valor curso. Porque, para pra pensar, por que que eu vou pagar 300, R$ 400 num curso por mês pra aprender algo que eu, com a IA fazendo as perguntas certas, eu aprendo? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, eu vejo muito mais valor no então, tipo assim, pô, o trabalho humano e tudo vai por água abaixo? Eu não acho que é isso também. Tem trabalhos que você exige que uma pessoa seja responsável por aquilo. Então, um trabalho que a pessoa é responsável pela consequência daquilo, vão ser trabalhos que não vai ser substituído. Você precisa de um humano para responsabilizar se algo der errado. Ou, ou trabalhos mais braçais, isso daí vai demorar ainda. Não é nunca também. Mas vai demorar. Eu tomo cuidado com a palavra nunca, né? É foda, cara. Você falar nunca hoje, com avanço, mano, não dá. Não dá pra falar. E, e, e eu acho que vai ter muito mais valor comunidade. Então, as galeras que gostam de um mesmo assunto se reúne num certo grupo e começam a falar sobre aquilo. Vai ter muito mais valor porque é experiência trocada experiência. E isso aí a não vai fornecer. Agora, você vender um curso por R$ 3.000 de aprender alguma coisa, vou dar um exemplo. É, esses tempos aí eu peguei para aprender o iOS, que é uma ferramenta, você não sabe, do Thiago Finch, na verdade o Thiago Finch ainda entrou agora, mas é do Pedro Valério e do Alan Nicolas. Que o Alan Nicolas é uma das pessoas assim é que ele é do marketing digital também. Então assim, eu sempre tenho um pé atrás com o pessoal do marketing digital porque é a galera que sempre vai querer fazer dinheiro na internet e se algo é de graça, às vezes você pode ser o produto. Mas, entretanto, todavia, independente disso ou não, eles são crânio. É por isso que estão onde estão e não tem o que falar. Estão ganhando dinheiro pra caralho, vou ficar falando que os caras tá errado? Não. O Alan Nicholas, em particular, eu gosto muito do, do jeito que ele fala, das coisas, enfim, eu acho que ele tem um puta conhecimento. E eles criaram o iOS, que é tipo uma metodologia, não sei se posso falar como é uma metodologia, assim, a IA alucina. Então, eles criam uma par de regra, que a IA vai ler aquilo antes, vai fazer aquele passo a passo para entregar um resultado. Então, um site feito pelo iOS, você vai ter um passo a passo que a IA vai fazer, vai validar, vai construir, e depois ela vai ver se aquilo foi feito mesmo. Então, antes ela faz um PRD, que é você ver os requisitos e tudo certinho para construir algo legal. Então, assim, eu tava pegando para aprender isso daí e, pô, achei muito foda. Assim, não sei muito ainda. Comecei a mexer um pouco agora, comecei a olhar tudo, falei, pô, da hora, hein? Muito massa mesmo. Dá uma pessoa que é leiga, que consegue usar tranquilamente e tem muito potencial, porque você consegue construir vários agentes. Então, quero construir um site, vai ter um agente para fazer a ideia do seu site, vai pesquisar, vai validar, vai ter um agente que vai fazer todo o back-end, vai ter um agente que vai fazer todo o front-end, vai ter um agente para ver se está tudo certo. E, enfim, ainda não sei muito, mas
parece ser bem interessante. E aí eu comecei a acompanhar isso e eu fui olhar mais a fundo e eles fizeram um pitch, né, óbvio. Óbvio não, eu não quero falar assim no sentido menosprezando os cara, mas pô, os caras ofereceram uma puta ferramenta, ao meu ver, de graça, porque tá aberto no GitHub, é só você baixar e começar a usar. Então, tipo, não é algo que você compra deles e e começa a usar. E aí eles simplesmente, fizeram um pitch, que é uma proposta para empresários usar, e também o Alan Nicholas, ele tem algumas turmas que não sei os valores, que você vai pagando por mês e vai ensinando, vai na prática, aí tem tira dúvidas e beleza. E na minha opinião, isso não faz muito sentido. Você Tipo, se você tem dinheiro sobrando e você quer, eu acho que até compensa, assim, pra você adiantar um pouco o passo, porque é alguém que já usou bastante e tá te ensinando. Então você pode otimizar um pouco de tempo. Só que, cara, se eu pegar e começar a usar e falar pra ela, mano, não sei usar isso aqui. Eu não sei. Como que faz isso aqui? Como que usa? O que que é isso aqui? Eu aprendo. Eu aprendo. Eu posso demorar mais. Eu posso demorar 3 meses, um ano a mais do que eles. Mas eu aprendo. Entendeu? Não faz sentido você gastar com curso, cara, não faz sentido. A não ser assim, tem cursos que é da experiência do cara. Então o cara, sei lá, é especialista em vendas e ele tem uma puta experiência na área e ele vai falar sobre, coisas que já aconteceu e o como que ele lidou com aquilo. Eu acho que isso não vai ser substituído. Mas, pô, como usar tal coisa? Curso de como fazer um site. Curso de para aprender Python, tá ligado? Por que que eu vou gastar com curso de como fazer Python? E eu acho que isso atinge totalmente as faculdades, cara. Que é algo que já era desatualizado. A era de curso aí na internet veio e meio que, queira ou não, deu uma baqueada nas faculdades. E agora não faz sentido nem os cursos na internet. Então passou para um outro nível. E sei lá, eu acho que enfim, não tenho uma conclusão sobre, é só o que eu acho. Tô divagando as ideias que eu tenho agora e me comenta o que vocês acham sobre isso. Eu acho que vai ter muito mais valor de faculdade, de comunidade. Uma comunidade vai ter muito mais valor. Então, por exemplo, eu aprendi muito neurociência com Wesley Delanogari e ele tem a comunidade RD dele. É 30, R$ 40 para você fazer parte da comunidade dele. Cara, é um monte de gente querendo melhorar o estilo de vida, e ali você tem várias ferramentas de como o seu cérebro funciona, coisa que eu já abordei nos últimos vídeos, foi o que eu falei. Eh, de como sua mente funciona e você consegue usar essas ferramentas e ter um puta resultado. Tipo, cara, ele aborda, por exemplo, o sono, como é importante o sono. E aí, até a nível quando você começa a estudar mais isso, você percebe que nós somos um ser primitivo. Então, o máximo que você se aproximar de um ser primitivo, melhor saúde mental você vai ter. E, por exemplo, o sono. Cara, para pra pensar, o sono não era para ser algo selecionado. Você fica tipo 7, 8 horas praticamente, eh, praticamente, cara, fácil de uma presa. Mano, eu particularmente, quando eu pego pra dormir mesmo, cara, você é louco. Não tem nada que me acorda. Tem nada que me acorda. E pra pensar isso daí há milhares de anos. Como que isso daí ainda se manteve? Porque é extremamente benéfico o sono. E aí você pega a maioria da população e não dorme certo. Não dorme direito. E aí ele fala um passo a passo. Tipo assim, ó, a técnica padrão ouro hoje que a psicologia tem pra melhorar o sono é isso, 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 isso. Porque quando você acerta o sono, você consegue diminuir uma par de coisas. Então, o cara chega com sintomas de depressão, por exemplo. Qual é a primeira coisa que o cara vai querer fazer? Regular o sono.
Vamos acertar o sono, vamos ver como que você fica, e depois a gente começa a tratar isso, entendeu? E isso assim, isso eu tô falando da teoria cognitiva comportamental, TCC, que é uma área dentro da psicologia que ela trata com diagnóstico, então tem a galera do livrinho debaixo do braço. Então, tem algo que comprova que se você fizer isso, isso e isso assado, apresenta uma melhora em 80% dos casos. Então, eles usam essa técnica. Não é simplesmente, você tem que descobrir o seu interior e tudo mais, que é a outra parte da psicologia. E tá tudo certo também, né? Eu particularmente gosto mais da TCC. E eu acho que a TCC deveria ser mais valorizada no mundo da psicologia. Enfim, por que que eu estava falando disso? Por conta da comunidade. Cara, a galera, eu também, eu assino RD ainda hoje. Uma porque me ajudou pra caralho. Tipo, a minha vida mudou depois que eu comecei a acompanhar aquilo. E eu quero mais pra frente dar esse conteúdo do meu jeito. Lógico que eu não sou um psicólogo, neurocientista foda, igual o Wesley é. Mas, cara, eu tenho experiência do que eu tive que fazer para chegar onde eu tô. Eu tive as minhas dificuldades e eu consigo passar esse conhecimento. É isso que eu acredito. É o canal Bruno Lopes e é desse jeito que eu consigo te ajudar. Agora, se você quer aprender com o cara mesmo, é lá fazer o quê? Mas aqui tá de graça. E aqui é o meu jeito explicando. Às vezes o meu jeito explicando não é melhor para você do que o jeito dele explicando. Enfim, eu estava abordando isso daí por conta do senso de comunidade. A maioria das pessoas já viram as aulas que queriam ver, mas elas continuam pagando por mês aquilo por conta que eles acreditam no benefício de estar dentro daquela comunidade. Então é a pessoa que valoriza o estilo de vida mais saudável. Então você está dentro de um ambiente que valoriza e não te pune por esses comportamentos, é muito mais benéfico. Cara, eu já tive em ambientes que se você não bebesse final de semana e ficasse muito louco, você era um bosta. E isso tem consequência forte no seu comportamento, apesar de você achar que não. Eu, pelo menos, não achava que isso influenciava tanto no meu comportamento. Então, assim, pô, para pra pensar. O cara, Eslen de la Nogares, ele tem uma comunidade, eu acho que tem mais de 100 mil membros, que paga R$ 39,90. E aquilo se mantém sozinho. Olha o valor disso. Olha o quanto que o cara fatura. Óbvio que tem empregos e tudo mais, mas, pô, zerou a vida financeira. E justo, cara, justo. Aquilo lá é ouro. E. Mas eu tô falando assim, o ponto, né? Porque eu poderia, se fosse só curso, eu não pagaria ainda, entendeu? E eu nem sei se eu entraria hoje num curso para aprender neurociência. Por mais que é a metodologia do cara, o jeito que o cara explica, se eu procurar, eu acho, entendeu? Então, óbvio, o cara que explica bem, que tem a metodologia de ensino dele, tem sim o seu valor, eu não estou dizendo isso. O meu ponto é, para a maioria das pessoas que não tem uma grana para investir, não quer investir, que eu acho que a maioria das pessoas, não faz sentido investir em curso, é isso que eu tô falando. Galga o seu caminho ali e procura, faça as perguntas certas e aprende, entendeu? Você consegue o conhecimento. O conhecimento hoje é commodity. Então todo mundo tem acesso ao conhecimento agora. Ele é democratizado. Pô, até a pessoa mais pobre do mundo, exagerei, mas pô, uma pessoa pobre hoje tem acesso à internet, tem um celular. Óbvio que tem pessoas de extrema pobreza, mas não estou falando dessas pessoas. Estou falando de pessoas, cara, que vivem com salário mínimo, que, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Se não entendeu também, grosseiro, né? Falei, pô, vocês entenderam, bom senso aí. É, cara, a galera vai ter pelo menos uma internet e vai conseguir conectar no GPT da vida, no Gemini da vida.
entendeu? Não tô falando pra assinar Cloud Code, que é uma a LLM mais foda, que é essas linguagens assim que você conversa e ele raciocina e traz um resultado. A mais foda hoje é o Cloud Code. Você paga R$ 100 por mês. Não precisa disso, entendeu? O chat GPT, o Gemini mesmo, cara, supre bem, mano. Criação de imagem, o Nano Banana é muito bom. E é isso, cara. Tem que usar, tem que aprender. Hoje você aprende. E outra também. Não só hoje, mas pra pensar, cara. Eu, particularmente, eu sempre tive um aprendizado passivo. Então eu sentava na cadeira e alguém me ensinava o conhecimento e eu aprendia e tentava aplicar. De fato, aplicando o conhecimento é o que eu menos fazia. E eu percebia que quanto mais eu aplicava alguma coisa, mais eu aprendia. E é ruim aplicar algo. Eu não sei, é muito mais gostoso você aprender, porque dá um preenchimento dentro da alma que eu aprendi e boa. Agora você aplicar e fazer é muito mais chato, é muito mais incômodo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei de churrasqueiro muito tempo, uns 4 anos da minha vida, desde os meus 18 até ano passado. E eu não sabia assar, não sabia fazer nada. Eu não aprendi com um vídeo no YouTube, alguém me explicando, ou alguém ali do meu lado falando o que que eu tinha que fazer. Por mais que eu tinha isso. Eu aprendi queimando carne. Eu aprendi queimando o braço na churrasqueira, que era enorme assim, grande pra caramba. E você tinha que cuidar de tudo. Cara, um pão de alho antes daí passa fácil. Passa fácil. Eu lembro que nos meus, acho que uns 5 meses que eu tava trabalhando lá, eu tinha pesadelo. Pesadelo assim. Eu acordava assustado que eu esqueci o pão de alho e o queijo. Porra, fácil queimar. Era fácil. E tomava bronca, enfim. Aí ficava puto. Mas o ponto é, eu aprendi fazendo. Fazendo. E a gente tem que ter a humildade de aprender algo novo, porque você vai ser um bosta quando você fazer algo novo. Você vai ser um merda fazendo algo novo. Então, a primeira vez que você for fazer algo novo na sua vida, por exemplo, você vai tocar violão, vai ser a pior vez que você vai tocar violão. Você vai pegar e vai sair tudo ruim, vai doer os dedos e não vai conseguir encaixar nada. A segunda vez que você fizer isso, vai ser a segunda pior vez que você vai fazer algo. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. E é isso. Você tem que ter humildade perante a isso. Você, quando for fazer algo novo, você vai ser um bosta. E você tem que normalizar isso. Por isso que eu fico puto quando alguém perto de mim meio que ou sacaneia ou tipo fala, sei lá, não de maldade, mas é porque é normal. É, por exemplo, você começou a dirigir agora. Cara, eu particularmente falava, cara, eu não dirijo bem, mano. Eu não sei fazer uma baliza e eu não queria pagar que eu sabia fazer, porque eu era ruim nisso. Não que hoje eu ainda saiba fazer uma baliza, não sei. Eu brinco, mas como eu não tenho carro próprio, eu não dirijo todo dia, não aprendi ainda. Como que eu vou aprender a fazer baliza? Fazendo, fazendo. Meu pai falou, cara, eu aprendi baliza num dia. Eu aprendi baliza num dia que eu tava sozinho na rua, não tinha ninguém, tinha 2 carros pra fazer a baliza e eu fiquei ali tentando fazer baliza e eu aprendi. Você aprende assim, você aprende assim. E vai ser assim sempre. E por que que eu tô falando disso? Ah, eu não sei mexer na IA, não sei fazer as coisas. Você não precisa, você precisa usar, você precisa fazer. O meu irmão tá fazendo design, design gráfico. E eu falei pra ele, primeiro que não tinha um porquê ele fazer, assim, para começar. É uma das profissões que mais vai ser substituída. Mas pra ele ter um bom papel
social, então meu irmão gosta de ir na faculdade pelos amigos, tem esse papel na vida dele. E e também tem outras coisas que você aprende ali, não é só, né, aquilo, é isso que eu tô falando, não é 8 ou 80, mas se você não tem condição de fazer uma faculdade, você aprende, entendeu? Eh, e eu falei pra ele: "Cara, pra mim é muito melhor você investir R$ 300 em inteligência artificial que faz criação de imagem". Então, por exemplo, como que é? O Midjourney para fazer imagem, eu acho que não é a área que eu tô olhando agora, mas eu acredito que o Midjourney para fazer imagem é muito boa, e aí você paga um Kling 3.0, que é a melhor para fazer vídeo. Vamos ver agora com o Sidence, que tá nessa disputa, mas enfim. Você paga essas duas e começa a usar. Ah, como que usa? Eu não sei, cara. Entra na plataforma. Ah, eu não sei onde que eu vou aqui. Tira um print, joga no GPT ou no Gemini da vida, me explica. Que eu vou aqui? Ele vai te explicar. Você aprende. Você aprende fazendo, fazendo. Não tem outra. Não tem outra. Você vai num curso para alguém falar mais ou menos o que você tem que fazer, mas você aprende de fato fazendo. Fazendo. Um programador não vai aprender programação se nunca escreveu uma linha de código. E o primeiro código que ele fizer, novamente, vai ser o pior código da vida dele. E ele vai melhorando. Isso para tudo. Enfim, é, outro ponto que eu queria falar, e eu acho que é o último que eu queria abordar aqui, é o fato que essas inteligência artificial, eu acredito que você necessariamente deva investir seu tempo nelas e aprender a usar elas. Por quê? Porque é que para você entender que algo é revolucionário de fato, você precisa de um distanciamento histórico. O que que eu quero dizer? Na época que o Steve Jobs, estavam lançando os primeiros celulares, não era algo que você olhava e falava: "Uau, que disruptivo". Você achava da hora, mas você não entendia de fato o impacto daquilo. E a gente ainda hoje não entende muito bem o impacto, mas eu acho que passou 200 anos para frente, as pessoas daqui a 200 anos, que ninguém que tá vendo esse vídeo aqui vai estar vivo, vai olhar para trás e vai falar: "Cara, em 2006, foi 2005, não lembro, foi quando começou", e vai entender o impacto daquilo. É igual hoje a gente olha a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que, cara, a monarquia estava indo pra forca. Cara, a galera que estava ali só estava acontecendo. Eles não tinha, "Ah, isso aqui que tá acontecendo aqui agora é a Revolução Francesa". Não, precisa-se de um distanciamento histórico para você olhar para aquilo e falar: "Cara, aquilo ali foi sensacional". E eu acho que a IA, inteligência artificial, computador, celular, eh tudo isso, algo extremamente revolucionário, extremamente, extremamente. E quem não vê isso tá moscando. Pô, é extremamente revolucionário. É algo de impacto igual. É muito impactante. E a inteligência artificial, ela tem um, acho que um grau a mais ainda. E eu acho que é isso que aqui é onde que a galera vai, provavelmente pode discordar de mim. Mas ela é algo revolucionário como se fosse o fogo. No que eu quero dizer? Quando você coloca esforço em alguma coisa, você tem um input, entendeu? Você coloca input e você tem um output desse esforço. Com a inteligência artificial, ai, deixa eu tirar o som do celular. Com a inteligência artificial, o input e o output é desproporcional. Então, o esforço que você coloca e o resultado daquilo é desproporcional. Isso, e à medida que a IA vai melhorando, você tem uma maior desproporcionalidade
nesse input e output. O que isso, a grosso modo, mostra? Vai ter pessoas daqui a 5, 10 anos que vão ser super-humanos. Então, são pessoas que, ao longo daqui para frente, têm inputs e outputs tão desproporcional à média das pessoas que vai ter um deslocamento natural. Por quê? Porque eles estão otimizando a energia deles, entendeu? Então, o trabalho deles, dessas pessoas, vai ser muito maior, muito maior. E eu não sei o direito o impacto disso, mas é algo que eu parei para pensar e faz muito sentido, porque a galera que não usa, da galera que usa, vai ser cada vez mais distante. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é por isso que eu comecei a querer falar de inteligência artificial. O que eu quero fazer aqui no meu canal do YouTube, além de compartilhar a opinião e do jeito que eu gosto, eu quero ajudar as pessoas. E talvez esse vídeo, não sei, para alguém, vai ser um vídeo que faça a pessoa pelo menos refletir sobre isso. Que a gente está vivendo uma era de mudança, não sei o impacto disso, porque a gente precisa de um distanciamento histórico. E eu acho que você ficar nessa de não, ela não é tão boa, a gente já tá sendo. Tem pessoas sendo. Como que eu posso dizer? Pô, a galera que zoou a IA que fazia o Will Smith todo zoadão, comendo macarrão. Hoje vê o Will Smith perfeito comendo macarrão. Vai. Tá de cara, entendeu? 3 anos depois. 3 anos. Então, pô, daqui a. Travou? Daqui a 3 anos, como que a gente vai estar, né? Então, já tem 37 minutos aqui. E, igual eu falei no começo do vídeo, agora eu simplesmente vou terminar essa gravação e postar esse vídeo. Não quero, não sei se eu quero embalar ele num vídeo, porque eu tava querendo embalar ele de uma maneira que atraia mais pessoas a clicar. Não sei se eu quero fazer isso, cara. Eu acho que eu simplesmente vou manter essa constância e fazendo um vídeo mais natural, mais, sei lá, mais eu aqui. E eu acredito que é isso que pelo menos é o tipo de conteúdo que eu gosto de acompanhar hoje na internet. Beleza? É isso. E até um próximo vídeo. E comenta o que você achou. Fala aí o que se você refletiu sobre alguma coisa ou se eu tô moscando em alguma coisa, se eu falei merda em alguma coisa, pode falar aí. A gente discute isso no próximo vídeo, tá tudo certo, ninguém precisa concordar comigo. Beleza? Falou.